AD 360BR. O assunto é economia e política monetária. Nós vamos falar de juros, crédito e o dilema fiscal monetário brasileiro. O problema: o empresariado nacional e o varejo enfrentam um duplo estrangulamento. Juros reais elevados encarecem o crédito necessário para capital de giro e investimento, enquanto a demanda do consumidor se retrai diante do custo do financiamento. A reivindicação dos juros mais baixos é legítima do ponto de vista setorial, mas parte de um diagnóstico incompleto. A taxa de juros brasileira não é apenas uma variável discricionária do Banco Central. Ela reflete, em boa medida, o prêmio de risco fiscal embutido na percepção do mercado sobre a sustentabilidade da dívida pública. E qual é a contraproposta diante dessa situação? Diante disso, surge uma alternativa complementar à pressão por corte de Selic, o uso de desonerações tributárias temporárias de IPI e outras indexações como instrumento de estímulo mais rápido e direto ao consumo e ao varejo, sem depender do lento canal de transmissão monetária. A vantagem é clara: efeito imediato sobre preços, menor dependência de crédito para o consumidor e nenhum impacto direto sobre a inflação via expansão monetária. A tensão central que nós temos é que toda desoneração tributária, contudo, tem custo fiscal direto, e é justamente a fragilidade fiscal que sustenta os juros altos. Ou seja, a medida corre o risco de ser contraditória se não for bem calibrada. Aliviar o consumo hoje sem comprometer a credibilidade permite juros mais baixos amanhã. A solução que chegamos é essa: a conciliação entre as duas frentes, que não é uma escolha binária, mas um desenho institucional que exige, primeiro, compensação fiscal explícita. Toda renúncia tributária deve vir acompanhada de fonte de recomposição equivalente, corte de gasto ou revisão de subsídio menos eficiente, preservando o resultado primário. Outra coisa, o segundo ponto, é a temporariedade crível, cláusulas de vigência automática, sem prorrogação por pressão política, evitando o padrão histórico brasileiro de temporário que vira permanente. Além disso, temos uma terceira questão, que é a seletividade estratégica, foco em setores de maior multiplicador econômico, maximizando o estímulo por real de renúncia. E, finalmente, a quarta questão é a da ancoragem estrutural simultânea. A desoneração pontual só ganha credibilidade de mercado se acompanhada de sinalização de ajuste fiscal de médio prazo. Isso vem de regras fiscais e disciplina orçamentária. E qual é a conclusão que nós chegamos? O verdadeiro obstáculo não está no desenho técnico da política, que é viável, mas no histórico de execução. No Brasil, o risco não é a medida em si, a de baixar o IPI e as indexações de ganhos do governo sobre os produtos do comércio, do varejo. Mas o problema é o descumprimento do que foi prometido como temporário. Assim, tirar empresas e o varejo do estrangulamento financeiro não depende só de escolher entre juros baixos e desoneração, mas de coordenar duas frentes sobre uma âncora fiscal que o mercado julgue crível. Sem isso, qualquer estímulo pontual tende a ser precificado como passivo do futuro e não como uma solução. Ficamos por aqui. AD 360BR. Boa noite.